Oi gente, tudo bem? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou iniciar uma série de vídeos. Nesses vídeos eu vou contar um pouco sobre a minha trajetória, em Cristo, sendo cristã. Eu já tinha esse projeto em mente, uma inscrita aqui do canal, a Camila, comentou, para que eu pudesse gravar como tem sido a minha trajetória em Cristo. Então eu gostaria de começar pedindo aqui para vocês, se você puder deixar um like, se inscrever no canal, deixar um comentário para poder ajudar a impulsionar esse vídeo, tá bom? Assim eu vou entender que vocês estão gostando desse conteúdo e vai vir os próximos capítulos, tá, gente? Porque não é possível contar tudo em um vídeo, então eu vou dividir, tá, em episódios, Então, de acordo com o feedback de vocês nesse vídeo, eu vou trazer os próximos, tá bom? Então, vamos lá. Eu gostaria de lembrar detalhes, muitas coisas, mas, gente, a minha mente não é muito boa para isso, tá? Então, tem muitas coisas da minha infância, é claro que eu não vou lembrar, É impossível também lembrar tudo, mas, assim, eu quero falar de acordo com o que eu lembro, tentar voltar, aos sentimentos que eu sentia naquela época e dividir com vocês, tá? Como foi essa trajetória. Desde pequena, gente, eu fui criada no meio evangélico, desde que eu me entendo assim por gente, que a gente já começa a ter entendimento, que eu me lembro, a minha mãe serve a Deus, Quando eu era bem pequenininha, meus pais se separaram, Eles não eram casados, então eles se separaram. Ainda na minha infância, minha mãe conheceu meu padrasto e se casaram, Então eu não fui criada com o meu pai, eu via meu pai, às vezes, mas não fui criada com ele. Então meu pai hoje já faleceu, infelizmente, mas eu não convivi com ele, mas sempre estava em contato, Então, conforme o que eu me lembro, eu conheci o evangelho, desde pequena, minha mãe nos criou no evangelho. Eu tenho um irmão, mais velho que eu, Wesley, Às vezes vocês já conhecem ele aqui do canal ou do Instagram, tá bom? Então, a gente cresceu, no meio evangélico. A minha mãe sempre levava a gente para a igreja. Minha mãe nos ensinou no evangelho. Então, a gente sempre ia para a igreja, acompanhava minha mãe. Minha mãe conta, que sol, chuva, a gente ia para a igreja. Então, muitas das vezes a gente ia para o culto. A gente pegava aquela baita chuva, no percurso. Às vezes a gente andava uma hora e pouco para poder chegar em uma congregação. E às vezes a gente chegava molhado lá na igreja, Secava a roupa no corpo e depois vinha para casa a pé, às vezes conseguia uma carona. Então, gente, nós crescemos ali, mediante a palavra do Senhor. Desde sempre, gente, eu pertenço à Assembleia de Deus, Ministério de Volta Redonda. Nossa igreja agora em fevereiro vai completar 31 anos. Então, gente, eu tenho 37. Então, vocês podem fazer um pequeno cálculo aí, desde os 6 anos que eu pertenço à mesma igreja. Tá bom? Então, eu fui criada na Assembleia de Deus, cresci, fui batizada na Assembleia de Deus. Ali eu passei a minha infância, E o nosso pastor presidente, pastor Ailton, ele começou a incentivar a área do louvor na minha vida. Porque naquela época a gente não tinha muita gente, para ele dar oportunidade, para cantar, para louvar. Então, eu era uma criança que louvava na igreja, Ele me deu oportunidade, eu sempre louvava. Ele até conta, que eram os mesmos hinos, Não é igual hoje que a gente tem, muitos hinos, muito acesso, a esses louvores. Então, na época, eu louvava os mesmos hinos, Ele disse que eu louvava os mesmos hinos. Então, assim começou, gente, a minha trajetória, em meio à música, em meio ao louvor. Tá? Então foi desde pequena mesmo, ali eu participei, de grupos das crianças, de adolescentes, Então, assim, eu louvo a Deus, por ele ter incentivado essa área na minha vida, Graças a ele, ter me incentivado, até hoje eu louvo ao Senhor na igreja, Assim, foi uma fase bem difícil, Minha mãe nos criou sozinha, Então, assim, minha mãe batalhou muito e a gente, não tinha a facilidade que a gente tem hoje, De ter um carro para me levar no culto e voltar. Hoje eu dirijo, Graças a Deus. Mas naquela época, gente, era tudo mais difícil. Ou a gente tinha dinheiro para condução ou a gente ia a pé. E na maioria das vezes, a gente ia a pé para o culto e quando dava, o pastor nos dava uma carona de volta, Mas quando não dava, a gente voltava a pé também. Então, assim, foi uma infância, assim, não vou dizer que foi fácil, Porque nada é fácil, Mas, assim, eu tenho boas lembranças, da minha infância.
A nossa vida era basicamente, né, minha mãe trabalhar e depois igreja, né? Minha mãe trabalhava em casa de família, então ela passava o dia inteiro ali trabalhando e depois, né, que a gente chegava da escola, a gente se arrumava e ia pro culto. E sempre aquela mesma rotina, né? Trabalho de dia, a gente ia pro serviço junto com a minha mãe, porque graças a Deus esse serviço que a minha mãe conseguiu, ela podia nos levar, então nós passávamos ali parte do dia com a minha mãe no serviço, depois ia para a escola e depois ia para a igreja, né? Então essa foi a nossa trajetória na escola, né? Eu não me lembro de sofrer assim algum tipo de preconceito, né? As minhas vestes eram essas mesmas que vocês estão acostumados a me ver aqui, né? Eu pertenço a uma igreja de doutrina, né? Então a nossa doutrina é meia manga e saia 4 dedos abaixo do joelho, tá bom? Então desde sempre, né, a minha conduta era essa, né? Então era assim que eu ia para a escola, era assim que eu estava aonde quer que eu fosse, era assim que eu estava. Até uma certa idade, né, da minha infância, eu ainda usei calça. Depois de certa idade a minha mãe cortou, né, me ensinou, né, a andar da forma que eu ando até hoje, tá bom? Tô contando aqui para vocês a minha história, o que eu passei, então você não é obrigada a concordar, né? Mas é assim que foi na minha vida e é assim que é até hoje, tá bom, gente? Então, assim, eu não me lembro de ter sofrido, assim, preconceito, de alguém falando sobre o meu modo de vestir. As pessoas geralmente perguntavam, né? Que igreja você é? E eu falava tal, mas, assim, preconceito, assim, discriminação, eu não me recordo de ter sofrido, né? Na época, como eu tinha contato com meu pai, a família do meu pai, né, tenho até hoje, né, geralmente o Natal eu passava com os parentes do meu pai, né, com a minha tia, e Ano Novo era com a minha mãe. Então ali eles brincavam, né, quando eu era criança, que eu chegava lá, gente, eu brincava, eu dançava. Então, para eles, quando eu crescesse, eu não seria crente, né? Eles até falavam, Fabiana, quando crescer, não vai querer ser crente, não, né? Porque lá eu era totalmente diferente, eu me soltava, né? Coisa de criança, né, gente? Então, assim, a minha tia sempre falava, acho que a Fabiana, quando crescer, e eu acho que ela não vai querer ser da igreja, não, né? Mas a Bíblia diz, né? Ensina o teu filho o caminho que deve andar, que quando ele crescer, ele não vai se desviar. Não está escrito isso, mas mesmo que se desviar, né, gente? A palavra de Deus já está aqui, né? Foi ensinado, já sabe o caminho, já sabe a verdade. Então, mesmo que a pessoa se desvie, ela sabe, né, que tem algo errado ali, né? Porque não está de acordo com o que aprendeu, né? Então, a minha família, né, sempre falava isso, que quando eu crescesse eu não ia ficar na igreja não, né, por causa do jeito que eu ficava quando eu ia pra lá, né, mas era coisa da infância, né, gente, graças a Deus, não vou dizer que sou perfeita, que minha infância, minha adolescência, né, minha juventude foi perfeita, eu tive muitas falhas, mais pra frente, né, eu quero tentar dividir isso com vocês, mas louvado seja Deus que me desviar, né, da presença do Senhor, eu não me desviei, né, pela misericórdia do Senhor, né, até hoje o que eu aprendi, eu tenho tentado, né, seguir, pedido a Deus para me ajudar a seguir, tá bom? E sobre a minha infância, né, gente, foi isso, né? Foi ali, né, caminhando junto com a minha mãe para a igreja, comecei a me envolver ali com a área da música, né? Na época que o nosso pastor fundou a nossa igreja, os primeiros membros, né, foi ele, meu padrasto, minha mãe e as 2 crianças, né, que eram eu e meu irmão. Então, basicamente, era só ali, né, entre a gente, e depois Deus foi enviando mais pessoas, né? Mas aí, a princípio, era mais eu que tinha oportunidade, né? E tinha até um louvor que eu cantava, eu vou cantar um trechinho aqui pra vocês, né? Um deles, né, que era 2 que eu mais cantava, né? Um deles era esse louvor. Faz de mim, Senhor, no santuário, puro, santo e verdadeiro, e com graça serei, Senhor, santuário em teu louvor. Tem o hino completo, né? Mas só um trechinho para vocês saberem que era uma das músicas que, assim, eu mais cantava lá na minha infância. Inclusive, meu pastor que me recordava sempre disso, né? Porque a minha mente é meio devagar para
tá guardando, né? Muitas lembranças, né? Eu gostaria muito de lembrar muita coisa, mas infelizmente naquela época não era tão comum, né, tirar tantas fotos, pelo menos assim, naquela época eu não tinha como tirar fotos, né, tá guardando. Então acho que quando a gente tem a foto, né, assim no papel, a gente vê bem aquela lembrança, né? Mas eu não tenho, a maioria das coisas ficam assim mais na minha memória, mas louvado seja Deus, né? Por isso, eu me lembro que mais ou menos com 12 anos, gente, eu decidi que eu iria me batizar. Como eu fui criada na igreja, então eu batizei assim mais cedo também, né? Hoje em dia, né, a nossa igreja tem uma idade assim, a partir de uma idade que os adolescentes podem optar por se batizar, né, se preparar para o batismo. Mas antigamente era mais cedo. E eu me decidi, né, que eu iria aceitar Jesus, né, sim, mesmo tendo sido criada, né, na igreja, eu fui lá na frente, aceitei Jesus e resolvi fazer a instrução do batismo. E eu me batizei, gente, com 12 anos, eu me lembro que foi no mês de outubro, né, me batizei. Na época eu me batizei em Macuco de Minas, né, foi bem longinho, né, a gente foi até lá. Ia ter um batismo, esse batismo seria lá, então nós viajamos até lá e lá eu me batizei. Então, daí pra frente, né, o negócio fica mais sério, né, porque ali eu já estava em comunhão, né, com a igreja, participaria da ceia do Senhor, então a gente tem que se policiar, né, a gente tem que seguir ali um estatuto que se a gente infringir, né, nós temos, né, a correção, né, vamos dizer assim, né. Então eu me batizei com 12 anos e dali, né, já comecei a participar do grupo de adolescentes, mocidade, sempre louvando ali, né, e foi assim, gente, uma época muito boa, né? Porque na minha época de juventude, mocidade, tinha muitos amigos, né? Então a gente estava sempre ali no meio, a gente se juntava, ia para uma congregação, ia para outra, né? Sempre que dava a gente se reunia, né? E ali a gente louvava, a gente buscava. Então assim, foi uma época assim muito boa que eu tenho saudades, né? E graças a Deus, gente, eu agradeço, né, a Deus, agradeço a minha mãe, né, por ter me criado, né, no meio evangélico, né, porque a gente sabe que o mundo não é fácil, né, e não ter provado de muitas coisas nesse mundo, né, eu sou grata a Deus por isso, né, porque a nossa vida já não é fácil. Então, quando a gente prova algumas coisas, a gente tende a dificultar um pouco mais a nossa vida, né. Então, eu nunca participei de bailes, né, como tem hoje em dia, né. Festas mundanas, assim, também eu não me recordo de ter participado. E graças a Deus por isso eu também não tenho falta nenhuma, né, disso, né. Hoje em dia a gente sai, vai a um lugar público, vai em outro, né, assim, um restaurante, uma lanchonete, alguma coisa, mas assim, participar de festas, essas coisas assim. Hoje com a internet a gente sabe, né, de tudo que acontece ali, graças a Deus eu não participei dessas festas, né? Então, assim, não provei de muita coisa, graças a Deus, bebidas alcoólicas, fumar, essas coisas, graças a Deus, nunca nem testei, né? Porque sempre tem uma época da vida da gente de rebeldia, né? Então, mas graças a Deus eu nunca provei dessas coisas. E louvado seja Deus por isso, né? Oportunidades a gente sempre tem, né, gente? O mundo sempre oferece, né, oportunidade, um jeitinho, né, da gente fazer certas coisas, mas cabe a gente, né, dizer não, renunciar, né, tá ligada, né, que a gente foi instruído para poder não participar dessas coisas, né? Então, eu sou muito feliz por isso, né, por não ter essa marca na minha vida, né? Tem outras marcas, né, na minha vida, né, marcas da vida, mas essa parte aí, né, de curtir o mundo, não. Graças a Deus, não. E foi isso, gente. A minha infância, né? Foi na igreja, minha adolescência, né? Batizei aos 12 anos e continuei ali na igreja, né? Meus 14, 15. Aí vem a fase, né? Que eu completei meus 15, 16 anos. Algumas coisas já começaram a mudar, né? Que a gente já vai caminhando para, né? Para juventude, né? Para começar ali querer entrar na vida adulta, né? Que depois dos 18, né? Então, só tenho muita gratidão a Deus, né? Muitas coisas que eu passei ali na minha adolescência, na minha juventude. Se eu não tivesse tido essa base que eu tive, né? Essa instrução que eu tive da minha mãe,
eu creio que teria sido muito diferente, né? Eu creio que eu teria tomado algumas decisões erradas, mas graças a Deus foi uma bênção, né? Hoje em dia tem muitas amizades, né? Daquela época, mesmo na nossa igreja, tem muitas pessoas que ainda são daquela época, né? Então a gente revê, né, alguns amigos, alguns irmãos em Cristo, pessoas que a gente conhece há 15, 20 anos, então é muito bom, né? Tá relembrando aquela época, nossa, ai, fulano é desde a minha adolescência, né? Tem amigos que participaram comigo, né, do grupo de jovens, então assim é muito bom ter essa lembrança, né, gente? A gente se revê em época de congresso, festividade, né? Um tá para um lado, outro tá para o outro, mas chega essa época assim, a gente acaba se reencontrando. Então é muito bom, né, gente? A gente ter amizades assim. Se afastam, né? Que não tem jeito, cada um toma o seu rumo, a gente acaba se afastando, mas a gente saber que aquela pessoa tá ali, né? Desde que a gente era pequeno, desde que a gente era jovem, né? Saber que a gente conheceu aquela pessoa e que até hoje tá ali firme na presença do Senhor é muito bom, né, gente? Então, para esse primeiro vídeo, eu acho que é isso, né, gente? Para o próximo vídeo, eu quero começar dessa parte, assim, da minha juventude, né? Dividir com vocês como é que foi minha juventude e dali para frente, né? O que aconteceu, né? Muita coisa mudou, muita coisa aconteceu, mas o Senhor me sustentou, né? Hoje estou aqui com 37 anos, 2 filhos, né? E vivendo, né? Na presença do Senhor, vivendo, né? Para o Senhor, com falhas, defeitos, né? Que ninguém é perfeito, mas procurando estar seguindo, né? O que eu fui instruído, o que eu aprendi, o que eu acredito, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe um comentário aqui do que mais vocês querem saber. Alguma coisa que eu não falei aqui, pode comentar aqui que eu dou uma pautazinha no próximo vídeo. E daí vamos continuando, né? Um pouco sobre a minha história, tá bom? Dali da adolescência eu vou contar para vocês quando foi, né, a confirmação da parte do louvor na minha vida, tá? Porque a gente, fulano canta bem, tem um dom, mas assim, tem sempre uma virada de chave, né, na vida da gente. Então, nesse vídeo, no próximo vídeo, eu quero contar para vocês quando foi essa virada de chave aí, referente, né, ao meu ministério, né, na parte do louvor. Falo ministério, gente, porque é modo de dizer, né, mas assim, não é me achando, me gabando não, tá, gente? É só para parafrasear mesmo, tá? Essa parte do louvor na minha vida, como assim foi a virada de chave, como eu recebi a confirmação, né, que era isso que Deus tinha para mim. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um comentário, gente, por favor. Comenta qualquer coisa que vocês quiserem aqui, um emoji, ou deixe uma pergunta de algo que eu não falei aqui, tá bom? Que aí a gente vai seguindo aí os assuntos, tá bom? Um beijo, a paz do Senhor e até o próximo vídeo. Tchau!